O impulso da indústria automobilística e a construção de Brasília revelaram o grande potencial econômico do país. Essa trajetória foi interrompida com as crises políticas que forçaram a renúncia do presidente Jânio Quadros, a instalação do parlamentarismo e o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart em março de 1964. Mesmo sob o regime da força, a economia crescia a taxas de 8% ao ano. Cansado da violação dos direitos individuais e do autoritarismo, o povo foi para a rua exigir eleições diretas. Pressionados, os militares aceitaram a redemocratização. Num gesto que confirmou a falta de sintonia com os anseios da população, o general João Batista Figueiredo não compareceu para entregar a faixa a José Sarney, que assumiu o cargo com a morte do presidente eleito Tancredo Neves. Essa trajetória política canalizou todas as atenções para o poder central e fortaleceu o sistema presidencialista, tirando a autonomia dos estados e deixando os municípios em plano secundário. Os municípios voltaram a conquistar espaço com a promulgação da Constituição de 1988. Atribuições que eram específicas da União foram transferidas às prefeituras. Os avanços na descentralização do poder acabaram gerando problemas. É que os municípios passaram a assumir novas responsabilidades, mas não foi feita a correspondente transferência de recursos. Essa situação ficou ainda mais grave se levarmos em conta que a grande maioria das prefeituras tem como fonte principal as transferências do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Com mais atribuições e poucos recursos, só restou às prefeituras fazer empréstimos para realizar obras e cobrir despesas com a máquina administrativa. Os municípios acabaram mergulhados em dívidas, o que exigiu uma interferência direta do governo federal e do Congresso Nacional. Para conter o endividamento dos municípios, o governo federal apresentou ao Congresso o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovado na Câmara e no Senado e promulgado no ano 2000. Entre outras medidas, a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa o limite de gastos com pessoal em 60% da receita corrente líquida, 54% para o Executivo, no caso as prefeituras, e 6% para o Legislativo, que são as câmaras de vereadores. E uma resolução do Senado limitou o endividamento dos municípios em 120% da receita corrente líquida. Bem, já deu para perceber que administrar um município no Brasil hoje não é tão fácil como parece. Com mais atribuições, poucos recursos e uma legislação rigorosa, o êxito da gestão municipal depende de uma palavra mágica: planejamento. O planejamento governamental é exatamente a definição dos meios e recursos para se atingir algum objetivo. É nele que estão estabelecidas as condições para a formulação, execução, avaliação de planos, programas e ações. Para atender à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso estabelecer 3 instrumentos de planejamento municipal. O Plano Plurianual define diretrizes, objetivos e metas quanto à realização de despesas com bens de capital ou serviços públicos. Cabe ao PPA definir o que será realizado pela administração municipal no período de 4 anos. Serve como referência para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai dar mais transparência ao processo de elaboração do orçamento. É anual e possibilita que a Câmara de Vereadores participe da condução das finanças do município. Dispõe sobre metas e prioridades, impostos, despesas com pessoal, licitações, convênios e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei de Orçamento Anual é exatamente a execução do planejamento. É uma lei autorizativa que prevê os recursos financeiros a serem obtidos e a aplicação destes para se cumprir as metas estabelecidas pelo governo municipal para cada ano. A grande maioria das prefeituras não dispõe de equipe técnica que ajude a realizar uma administração. Muitos contratam escritórios de contabilidade que, na maioria das vezes, ficam na capital do estado ou em cidades grandes mais próximas do município.
A falta de servidores qualificados é um dos graves problemas a serem enfrentados pelos pequenos e médios municípios. Nós sabemos hoje que pelo menos uns 80% dos municípios brasileiros, principalmente, novamente, aqueles pequenos, os médios municípios, ainda não conseguem elaborar o seu plano plurianual. Ora, o plano plurianual é a peça básica do planejamento, é um dos princípios, um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que todo gasto público, que toda ação governamental seja efetivamente planejada. E esses municípios, digo novamente, não conseguem ainda elaborar um documento tão importante como é o plano plurianual. A falta de treinamento, a falta de capacitação, a falta de conscientização dos gestores. Essa deficiência, já que a União não consegue suprir adequadamente, ela pode muito bem ser realizada com a parceria de entidades de municípios. Nós temos várias entidades que congregam os municípios, entidades de âmbito nacional, que têm interesse, que podem muito bem ajudar o governo nessa tarefa de criar condições para o cumprimento de uma série de normas que hoje ainda não estão sendo devidamente cumpridas. A primeira providência do novo administrador do município é analisar as programações e os planos elaborados nos exercícios anteriores, previstos para entrar em vigor na nova gestão. O IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, orienta o prefeito e seus assessores que observem principalmente os seguintes pontos. No plano plurianual, devem ser analisados os investimentos feitos no exercício anterior, investimentos iniciados no exercício anterior e que terão continuidade, como prevê as metas estabelecidas, investimentos previstos para 2005 e as despesas de manutenção geradas com os investimentos propostos. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias é preciso observar as prioridades estabelecidas para 2005, saber se essas prioridades são compatíveis com o plano plurianual e se aparecem na Lei Orçamentária Anual, analisar metas de receita, despesa e resultado previstos para 2005, identificar os riscos fiscais previstos para 2005 e os critérios para limitação de gastos. Ao observar a Lei Orçamentária Anual, é preciso saber a receita estimada, programas fixados e se há compatibilidade com o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O novo prefeito deve verificar logo a necessidade de fazer mudanças no PPA, na LDO ou na LOA, para adequar essas leis às suas prioridades e planos de governo. O primeiro passo é alterar o plano plurianual. O prazo para encaminhamento do PPA está previsto na Lei Orgânica do município. Em caso de omissão da Lei Orgânica, prevalece o que prevê a Constituição Federal para a União, que é 15 de abril.